Olá, a graça e a paz a todos vocês que a partir do instante que estão acessando este vídeo, nós estamos aqui dando continuidade neste propósito de semear a palavra do Deus Todo-Poderoso. Queremos dar as boas-vindas a vocês que já estão nos acompanhando em todos os vídeos postados, os comentários que nós fizemos. Nós já fizemos vários comentários da revista da Escola Dominical. E a todos vocês que a partir deste instante está acessando pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós desejamos que o Senhor venha te abençoar por meio deste estudo. Nós estamos fazendo este comentário dentro dos estúdios da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Cornélio Procópio. E este programa é a Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos chegando no final de mais uma lição. Esta lição que está fazendo o comentário da Epístola de Tiago. Vários temas muito importantes, edificantes para a nossa vida cristã. E, como eu disse, nós já estamos chegando no final, iremos fazer o comentário da lição de número 12, que irá ser comentado no domingo, no dia 21 de setembro. Nós estamos fazendo uma pré-aula e de um tema muito interessante, muito importante para os dias atuais, os dias odiernos que nós estamos vivendo. O tema da lição de número 12, ela traz o seguinte tema: os pecados de omissão e de opressão. O textuário da nossa lição está registrado no capítulo de número 4, versículo 17 da Epístola de Tiago, que diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Verdade prática: os pecados de omissão e opressão são tão repulsivos diante de Deus quanto as demais transgressões. Meus irmãos, este tema desta lição de número 12 é um tema atualíssimo, pois vai versar sobre as ações que nós temos, sobre as práticas que nós temos na igreja atual. Vai falar sobre o pecado de omissão e também sobre a opressão por parte daqueles que possuem riquezas. Eu pergunto para você, neste instante, o que é pecar? O que seria pecado? É claro que quando nós falamos sobre pecado, a ideia que nós temos é a ideia negativa a respeito do pecado. Quando eu penso em pecado, geralmente eu penso sobre as consequências a respeito do pecado. E muitas pessoas se gabam por dizer observadoras dos bons costumes e até mesmo dos mandamentos de Deus, dizendo que não pecam, dizendo que são santas, mas quando analisado à luz das Escrituras Sagradas, à luz da Bíblia, se percebe que estas pessoas não pecam por comissão, mas elas acabam pecando por omissão. No versículo textuário da nossa lição diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós vamos ler, vamos entender por intermédio desta lição que pecado não é somente aquilo que eu deixo de fazer, não é somente aquilo que eu faço, ou seja, a parte ativa do pecado, a parte ativa daquilo que eu realmente cometo, aquilo que eu faço por consciência, mas pecado é também aquilo que eu deixo de fazer. Essa lição também vai falar a respeito das riquezas, do uso que nós devemos fazer das riquezas. Tiago, ele vai falar de uma forma muito enfática a respeito daquelas pessoas que possuem riqueza e a respeito do uso que essas pessoas fazem destas riquezas. Meus irmãos, o primeiro ponto desta lição que diz assim: o pecado de omissão.
registrado no capítulo 4, versículo de número 17, que diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Meus queridos, quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para a sociedade, nós podemos perceber de pronto que há algo errado com o mundo, com toda a sociedade em que nós vivemos. Se você olhar para ao seu redor, se você olhar diante de você, você vai perceber que algo há de errado com os homens, de algo há de errado com toda a criação e com toda a humanidade. Há algo de errado por detrás de tudo aquilo que nós vemos com os nossos olhos, diante das injustiças, diante das catástrofes que acontecem na humanidade. Nós podemos perceber que há algo de errado com a humanidade. E quando nós analisamos à luz das Escrituras Sagradas, nós entendemos que o motivo das coisas erradas que acontecem com o mundo, daquilo que há de errado com o homem, a Bíblia nos responde que isto é o pecado que está no mundo, que é o pecado que está na humanidade. Nós podemos entender que quando nós analisamos as Escrituras Sagradas, Deus criou o homem santo, Deus criou o homem sem pecado. Mas a Bíblia, as Escrituras Sagradas, nos diz que o homem resolveu voluntariamente pecar contra o Deus Todo-Poderoso. O homem, por a sua própria escolha, resolveu desobedecer a Deus. E esta atitude do homem em desobedecer a Deus fez que criasse uma animosidade, fez que prejudicasse a relação que o homem tem com todas as outras criaturas e também com o Criador. Nós podemos perceber pela humanidade que o homem, por causa do pecado, o homem não consegue conviver com o próximo. Nós podemos entender que o homem, por causa do seu pecado, o homem não consegue ter uma vida harmoniosa com o seu Criador, haja vista que o homem está distanciado, destituído da glória de Deus. Quando nós analisamos o homem dentro desta natureza pecaminosa, dentro dessa natureza que o faz, que o compele a fazer as coisas erradas, logo nós percebemos que o homem, pelas suas próprias ações, pelas suas próprias atitudes, ele está perdido. Se nós fôssemos falar a respeito da salvação, baseado nas atitudes do homem, baseado nas ações religiosas do homem, nós poderíamos dizer que o homem, então, ele está perdido. Por quê? Porque o homem se encontra em um estado de pecaminosidade total, que o faz dele uma criatura em que não pode fazer nada por si a respeito da salvação. É aí que Jesus Cristo entra em cena. E que através de Jesus é que nós obtemos poder sobre o pecado. Uma vez que o homem, por causa do teu pecado, transgrediu a lei de Deus, é culpado perante a lei de Deus, e está distanciado de Deus, morto em seus pecados, e não pode fazer nada por si relacionado à tua salvação. Mas quando nós falamos em pecado, nós temos a ideia das consequências do pecado. Todas as vezes que alguém vai falar a respeito do pecado, quando ela vai definir pecado, ela acaba por si só falando a respeito da consequência do pecado, dos frutos do pecado, das ações exteriores que aparecem em que as pessoas falam. Toda vez que você pergunta para alguém, por exemplo, o que é pecar? Esta pessoa vai dizer para você assim, olha, pecado é matar, pecado é roubar, pecado é prostituir, pecado é adulterar. É óbvio que todas estas coisas são, de fato, pecado. Mas eu pergunto para você, que me vê por intermédio deste vídeo, somente isto é pecado? É claro que se nós fôssemos falar a respeito de pecado aqui, nós levaríamos muito tempo. Porque
a grande da verdade, que em essência, o único que sabe de fato o que é pecado, esta pessoa é o Deus Todo-Poderoso. É claro que, e em essência, falar na essência do pecado, somente Deus sabe o que é pecado em sua essência. Mas se eu fosse falar para você, em essência, daquilo que eu, o homem, entendo, de fato, do que é pecado realmente, eu falaria para você que pecado realmente, em essência, é este distanciamento que o homem escolheu fazer da sua vida relacionado ao Deus Todo-Poderoso. É a escolha que o homem teve de viver por si só, baseado a toda a sua vida em si mesmo e não no seu Criador. Por intermédio desta escolha, o homem vive distanciado do Deus Todo-Poderoso. O homem vive distanciado daquele que é a vida, que tem a vida em si mesmo, e daquele que é o único que pode dar a vida a todas as outras criaturas. Mas é claro que, quando eu analiso o pecado, é óbvio que as pessoas tendem a falar, como eu já disse, de pecado pelas suas consequências, pelos frutos do pecado. E quais são os frutos do pecado? São esses que nós acabamos de mencionar. Adultério, prostituição, assassínio. Todas estas coisas, na verdade, são pecado. Mas eu peco realmente somente por esses atos? Eu peco realmente por cometer estes atos? É claro que não. Tiago, ele vai nos levar a uma situação em que muitas pessoas não percebem, mas que por não praticarem determinadas coisas acabam vivendo uma vida de pecado. Quando eu falo em pecado, eu acho que pecar é eu fazer algo, é eu cometer algo. E você vai indagar algumas pessoas, você peca. Esta pessoa logo vai dizer para você assim, olha, eu não peco, eu não vivo uma vida de pecado. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não roubo, eu sou uma pessoa que não mato, eu sou uma pessoa que não prostituo, eu sou uma pessoa que observa os bons costumes da igreja. Ó, haja vista que eu sou uma pessoa santa e eu não peco. Eu pergunto para você, esta pessoa que faz todas essas coisas, ela realmente vive uma vida sem pecado? É aqui, meus queridos, que entra o pecado de omissão dito por Tiago. Porque quando nós analisamos pecado, nós vemos que pecado, ele tem duas faces. O pecado por comissão e o pecado por omissão. O pecado por comissão é aquele pecado que eu pratico conscientemente sobre algo de errado, que eu sei que é errado, e eu pratico este algo com consciência. É quando eu transgrido a lei de Deus conscientemente. Eu transgrido a lei de Deus. Eu sei, por exemplo, que cobiçar é pecado, mas eu cobiço. Eu estou cometendo aí um pecado por comissão. Eu sei que adulterar é pecado, mas mesmo assim eu adultero. Quando assim faço, eu estou pecando por comissão. Eu estou tendo um pecado por consciência. Eu estou deixando de observar um pecado que é um mandamento legítimo de Deus, implícito, explícito nas Escrituras Sagradas. Então eu estou cometendo um pecado conscientemente. É chamado este de pecado por comissão. Essa é uma das faces do pecado. Mas agora, aquele pecado que eu cometo, não porque eu estou fazendo algo, mas pelo contrário, porque eu estou deixando de fazer algo. Eu estou pecando, porque de fato eu estou deixando de fazer algo. E quando, meu irmão, quando que é que eu cometo esse tipo de pecado?
Nós devemos ter o devido cuidado com as nossas vidas cristãs, meus irmãos. Nós temos que ter o cuidado de nós realmente refletirmos sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações. Se as nossas ações não estão fazendo que eu deixe de fazer algo que é da vontade de Deus, e por eu deixar de fazer algo, eu estou vivendo uma vida de pecado. Pecar por comissão, não esqueçam, é aquele pecado que eu cometo conscientemente, em que eu estou transgredindo um mandamento de Deus, em que conscientemente eu estou fazendo algo que é contra a vontade de Deus. Pecar por comissão é atentar, preste bem atenção nisso. Pecar por comissão é atentar contra a santidade de Deus. Mas Tiago fala aqui sobre outra face do pecado. O pecado por omissão. E qual é o pecado por omissão dito por Tiago no texto bíblico? É aquele pecado, como está no versículo de número 17, que diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem. Aquele que sabe o que deve fazer. Preste bem atenção. Quando eu peco por omissão, quando eu sei que eu devo fazer, quando eu sei que posso fazer, quando eu sei que deve ser feito. Há muitas pessoas que sabem o que deve ser feito. Preste atenção nisto. Há muitas pessoas que sabem o que devem ser feito, mas não podem fazer, porque carecem da capacidade para fazer. Há muitas pessoas que têm vontade de fazer, mas carecem da capacidade para fazer. Quando Tiago fala aqui sobre aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você se lembra do texto anterior, dos versículos anteriores deste texto? Quando Tiago abordava aqui aquelas pessoas que viviam as suas vidas sob o prisma mundano, dentro dos seus negócios, que planejavam as suas vidas sob o olhar do mundo, sob a perspectiva do lucro, sobre a perspectiva do negócio bem-sucedido, baseado nas suas próprias ações, sem considerar Deus. Tiago, naquela oportunidade, Tiago estava falando para as pessoas cristãs, que sabia que não deveria planejar as suas vidas sem a ótica de Deus. Tiago estava falando naquela oportunidade para aquelas pessoas que estavam planejando as suas vidas sem a visão eterna de Deus, sem considerar o dia de amanhã. Eles sabiam, por ser cristãos, por serem regenerados, que deveriam viver a sua vida sobre a ótica de Deus, sobre o planejamento de Deus. É isto que está no contexto. Tiago, ele vem falando daquelas pessoas, daqueles negociantes, que faziam negócios a longo prazo, pois eles sabiam que não deveriam assim agir, que a forma correta deles agirem dentro dos seus negócios era eles considerarem Deus, era eles planejarem as suas vidas sobre a ótica de Deus. A verdadeira sabedoria pedia para que eles, quando fossem negociar, considerassem Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus para a minha vida? Meus irmãos, nós vivemos uma vida saturada de literaturas cristãs. Nós vivemos uma vida saturada de muitas pessoas que falam fluentemente do Evangelho. Pessoas capacitadas a pregar, a ensinar, que se esmeram. Pessoas que levam as pessoas à forma correta de se viver, a verdadeira ortodoxia,
a verdadeira, a verdade, a doutrina correta. Nós vivemos num contexto como este. Nós, se dissermos que não sabemos como deve ser feito, ou como nós devemos levar as nossas vidas, nós estaremos mentindo. E é aqui que entra o pecado de omissão. Tiago diz que pecar por omissão é quando eu sei fazer o bem. E quando a pessoa sabe fazer o bem, é porque está a capacidade nela de fazer aquele algo. Então, quando eu peco por omissão, quando eu sei que devo fazer algo, e quando eu sei que posso fazer algo, que eu tenho a capacidade para fazer algo, e eu não faço aquilo, e eu deixo de fazer aquilo. Eu não sou alguém que, por um lado, me prostituo. Eu não sou alguém que, por um lado, adultero. Mas eu sou alguém que eu sei que eu devo fazer o bem, mas eu não faço. Se nós pegarmos o contexto da epístola de Tiago, você vai entender que Tiago, quando ele chega e fala aqui neste texto aqui, e diz assim, ó, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você perceber pela epístola de Tiago, você vai perceber, você vai entender e refletir que Tiago ele fala aqui a respeito dos órfãos, das viúvas. Dentro do contexto que nós estamos lendo, estas pessoas dos versículos anteriores, que faziam negócios sem considerarem Deus, eram pessoas que estavam olhando a vida, praticando a vida do prisma do mundo. Ou seja, eles não estavam considerando as outras pessoas. Eles estavam considerando a parte formal da vida cristã, mas eles não estavam considerando a vida da parte do prisma das outras pessoas. Você deve entender que o oposto de egoísmo é altruísmo. Quando eu, na verdade, eu tenho uma vida focada em mim, eu estou vivendo uma vida de egoísmo. E viver uma vida de egoísmo é a característica principal de quem vive distante de Deus, de quem vive no pecado. Porque o egoísmo, nós podemos dizer que ele é o coração do pecado. Ele é a raiz de todos os males. As pessoas matam, roubam, porque elas estão focadas em si mesmas. Mas quando eu penso em altruísmo, eu estou falando naquela visão em que toda a minha vida e todas as minhas ações não são baseadas em mim mesmo, mas são baseadas no meu próximo. Eu vivo a minha vida relacionado à vida do meu próximo. Então eu preciso refletir que quando eu deixo de fazer o bem, na verdade, por consequência, este pecado de omissão, de deixar de fazer o bem, de deixar de praticar aquilo que eu sei que deve ser correto, eu tenho por consequência direta o pecado de comissão. Você deve me perguntar o seguinte: mas por que eu acabo, então, revertendo este pecado de omissão para o pecado de comissão? Porque, preste bem atenção, quando eu, por exemplo, vou dar uma situação aqui da minha vida cotidiana, quando eu estou vivendo, e eu sei, por exemplo, que meu irmão está padecendo de necessidade, eu tenho a capacidade, os recursos suficientes para atender aquele irmão meu naquela necessidade. Mas eu não faço isso. Por que eu não faço isso? Porque, baseado nas minhas concepções, baseado na prática da minha vida, eu acho que o meu irmão deve se virar sozinho,
Eu devo que cada um por si e Deus para todos? A pergunta que eu te faço, baseado na lógica da epístola de Tiago. Você está amando o teu irmão por intermédio desta atitude? Você poderia dizer assim, mas eu não estou fazendo nenhum mal para o meu irmão. Mas a questão não é fazer mal. A questão do pecado de omissão é deixar de fazer o bem que eu sei fazer e que eu posso fazer. Esta é a grande questão. E muitas pessoas se esbarram aqui. Porque, meu irmão, nós fomos salvos pela graça de Deus. E nós não devemos viver uma vida de pecado. Nós devemos, como nos aconselha o apóstolo Paulo, mortificar os nossos membros do nosso corpo sobre a terra, para servir a Deus em sacrifício vivo. Mas não somente isso, eu devo viver uma vida ativa da prática do bem. É claro e é lógico que quando eu falo de bem aqui, eu não falo somente do bem relacionado de atender o irmão na tua necessidade. Mas, por exemplo, o bem da vida, olhando do ponto de vista de uma nova vida em Cristo. Ou seja, praticar aquilo que é correto, aquilo que é certo. Quando eu deixo de praticar aquilo que é correto, aquilo que é do bem, eu dei um exemplo muito claro. Nos dias odiernos que nós estamos vivendo. Você sabe que deve buscar o céu. Você sabe que a tua natureza agora, natureza de Cristo que está sendo implantada em você agora, em mim, nos remete ao céu. A nossa natureza agora, ela é celestial. O que nós buscamos agora não é da terra, é do céu. Mas eu deixo de buscar aquilo que é do céu e busco aquilo que é da terra. Eu estou cometendo o pecado de omissão. Há muitas pessoas que se justificam. Ora, eu estou na terra, eu devo então, eu ainda não estou morto. Eu já vi muitos ensinadores aí, pregadores de renome dizer isto. Ele se justifica da doutrina, da prosperidade que prega, se justificando que eu devo, enquanto estou na terra, buscar aquilo que é da terra. Mas é claro, meus irmãos, que eu tenho as minhas necessidades, as necessidades físicas. Eu devo atender as minhas necessidades físicas, mas eu devo entender que o objetivo central da minha vida não deve focar nas coisas que são da terra, mas naquilo que é do céu. E quando eu deixo de focar aquilo que é do céu para focar aquilo que é da terra, mesmo sabendo que as bênçãos que Deus promete para mim e para você, elas estão no céu, eu estou cometendo o pecado de omissão. Quando eu deixo de fazer o bem para um irmão, quando eu deixo de fazer o bem para alguém, eu, por relação direta com o mandamento de Deus, com a lei régia, a lei áurea que Tiago ensina na sua epístola, amar o próximo como a ti mesmo. Quando a minha ação de deixar de fazer, a minha passividade, quando a minha passividade diante de uma situação em que eu sei que eu poderia ajudar alguém, mas a minha passividade naquele momento faz com que eu cometa o pecado, transgrido a lei de Deus e cometo o pecado, porque pela minha atitude eu estou deixando naquele instante de amar o meu irmão. Então devo refletir que pecar não é somente cometer o pecado no sentido de deixar de observar o mandamento explícito, aquele mandamento claro nas escrituras sagradas. O pecado por comissão, o pecado consciente, o pecado que nós cometemos conscientemente, adultério, prostituição, avareza, todos esses pecados que a pessoa comete conscientemente. Mas quando eu deixo de fazer algo que tem relação com as outras pessoas, deixo de fazer o bem,
deixo de viver uma vida correta, a vida correta, sobre a ótica de Deus, eu estou pecando por omissão. Porque quando eu deixo de buscar aquilo que é da vontade de Deus, da ótica eterna de Deus, então eu estou me afastando de Deus, eu estou deixando Deus. Quando eu deixo de fazer algo, quando eu sei que posso fazer algo e não faço para o meu irmão, eu estou deixando de amar o meu irmão, estou então transgredindo a lei de Deus. E o meu pecado de omissão passa a ser um pecado de comissão. Um outro ponto da lição, muito importante, muito sério. Tiago vai versar agora sobre os bens à custa da exploração alheia. O pecado de adquirir bens à custa da exploração alheia. Meus irmãos, Tiago, quando ele chega aqui neste ponto do texto, ele diz assim, ele começa o capítulo de número 5, versículo 1, dizendo: atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Observa que nestes textos, até o versículo de número 7, você não tem nenhum versículo, Tiago dizendo ou chamando essas pessoas ao arrependimento. Você não vê, por parte de Tiago, um caminho de arrependimento para que esses ricos que ele está falando, para que eles venham tomar. Isso nos leva a crer que Tiago não estava falando aqui somente dos ricos da igreja. Ele estava dirigindo a sua mensagem de uma forma geral a todos aqueles que possuem riqueza. Tiago, a partir deste versículo, ele vai falar sobre a questão das riquezas. Aí, a pessoa que lê estes versículos e que não atenta bem para o sentido deles, pode perguntar assim: irmão, presbítero Rogério, eu não posso ser rico? Eu não devo ser rico? O versículo não está falando aqui se a pessoa pode ser ou não rica. O versículo não está falando que nós não podemos ter riqueza. Não é isso que o texto, na verdade, está falando. Você vai ver que Paulo, ele fala na Epístola a Timóteo, capítulo 6, que o amor ao dinheiro, e nós podemos dizer que o amor às riquezas, é a raiz e a origem de todos os males. Mas Tiago, ele vai falar neste texto aqui sobre a forma que eu conquisto essa riqueza e sobre a forma como que eu utilizo esta riqueza. Eu pergunto para você, falando sobre as riquezas terrenas, se porventura você é uma pessoa que possui riquezas, eu pergunto para você, o que diz capítulo 24, versículo 1 do livro de Salmos? Você se lembra o que diz lá em Salmos capítulo 24, versículo 1? O texto diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Todas as coisas pertencem a Deus. Se alguém tem riquezas, aquela pessoa deve considerar aquilo como dádiva de Deus, como um dom de Deus. Ninguém que possui riquezas, de fato, é dono daquelas coisas. Porque o Salmo 24, versículo 1, diz que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então, tudo que eu possuo, tudo que eu tenho, pertencem a Deus. Tudo que eu tenho, pertencem a Deus. Mas Tiago, ele vai falar aqui daquela riqueza em que a pessoa conquista de forma injusta, de forma a oprimir as outras pessoas. Tiago, ele vai retomar aqui um tema muito peculiar que estava na boca dos profetas de Israel. Para que você entenda realmente o que eu estou dizendo aqui, vamos ler lá no livro de Amós, capítulo de número 5, se não me falha a memória, versículo 10,
O texto diz assim: Amós capítulo 5, versículo de número 10, diz assim: aborreceis na porta aos que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto, presta atenção, que pisais o pobre e dele exigis tributo do trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas, que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides, desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis os justos, tomais subornos e rejeitais os necessitados na porta. Tiago, ele vai falar aqui, meus queridos, a respeito daquele tipo de riqueza em que por meio desta minha riqueza eu oprimi o pobre, eu oprimi o meu irmão, a riqueza conquistada injustamente. Este era um tema muito peculiar dos profetas do Antigo Testamento. Se você olhar nas escrituras do Antigo Testamento, você vai perceber que esses foram um dos verdadeiros motivos pelos quais tanto a nação de Israel, as tribos do norte e as tribos do sul, foram julgadas por Deus. Porque, por intermédio das suas riquezas, eles cometiam o pecado da injustiça social. Havia uma injustiça social muito grande na época dos reis de Israel, principalmente se você pegar o contexto histórico, por exemplo, a partir de Uzias, do rei Uzias, você vai ver que Isaías, naquele período, ele vai falar sobre uma classe de pessoa, que estava oprimindo o pobre, aceitando o suborno, maltratando o necessitado, deixando de dar ao necessitado aquilo que lhe era de direito. Se você entender as escrituras sagradas no Antigo Testamento, você vai perceber que lá em Deuteronômio 24, o texto diz assim, que aquele que tinha, por exemplo, um serviçal, aquele serviçal dependia daquilo que ele ganhava no dia para que ele sobrevivesse. Então não poderia reter o pagamento do dia deles para que eles não deixassem de comer. Esta era a realidade presente na época. Então estava na lei de Moisés todas as regras relacionadas ao trabalho e ao patrão, ao pagamento e ao salário, estava dentro da lei de Moisés. Então os profetas do Antigo Testamento falaram com veemência sobre isso, sobre a questão do necessitado e sobre a questão do pobre. Tiago, com certeza, quando fala sobre este tema, quando ele olha de uma forma mais geral para os ricos, ele se lembra, ele está focado nessas passagens do Antigo Testamento, e ele começa a dizer assim: as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comida de traça, o vosso ouro e a vossa o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Você lembra do que Jesus disse no Sermão da Montanha? Ajunteis tesouros no céu, porque aqui na terra, quem ajunta tesouro aqui na terra, acontece o quê? As taças comem, as ferrugens consomem, os ladrões roubam. Por quê? Porque é da natureza das riquezas terrenas, é da natureza própria das riquezas terrenas, a degeneração, a corrupção. Ou seja, a pessoa que atenta para uma vida na terra, a pessoa que olha, que tem desejo de possuir riqueza,
Ela deve entender que estas riquezas, elas são passageiras. Que as ferrugens vão comer, vão corroer. E Tiago, então, ele vai dizer aqui que o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Ele diz aqui que essas ferrugens e essas traças serão testemunhas contra esses ricos, serão testemunhas contra esses ricos no dia do julgamento. Por quê? Porque estará estampado nas vossas riquezas, que serão provadas, que foram corrompidas pelas ferrugens, corroídas pelas taças. Tiago, então, fala para um grupo de pessoas, que tem por característica de vida aquilo que é terreno. Tiago está falando para um grupo de pessoas que levam a vida sem considerar Deus em todos os dias da sua vida. Então Tiago está falando para um tipo de riqueza em que a pessoa conquista sob o suor alheio. Meus irmãos, se nós fôssemos analisar o contexto de Tiago, você iria entender que a época de Tiago havia muitos trabalhadores que haviam perdido as suas terras e por ter perdido as suas terras, os seus campos, foram obrigados a trabalhar para outras pessoas. E essas pessoas agora, então, eles dependiam do pagamento do dia para comer à noite. Se eles não tivessem o pagamento, eles não teriam o que comer. Então, a época de Tiago era pessoas que viviam da diária. Só que estes ricos arrumaram uma forma, e certamente Tiago está falando aqui para judeus, eles arrumaram uma forma de perverter o mandamento de Deus que estava na lei de Moisés. Arrumaram uma forma de corromper, de usar e de levar vantagem sobre o pagamento que ele deveria fazer para o pobre, para aquele que trabalhava e precisava deste sustento. E desta forma, ele adquiria uma riqueza que era injusta na costa daquele que era pobre. Eu chamo a sua atenção que às vezes as pessoas pensam que Deus não contempla as injustiças que acontecem nos dias que nós estamos vivendo. Você que está me assistindo, entenda uma coisa. O sistema que nós vivemos aqui na Terra é um sistema completamente corrupto. O sistema, por exemplo, financeiro que nós estamos vivendo, ele foi formado para aqueles que têm dinheiro, ganhem mais dinheiro. Eu pergunto para você, quem é que no Brasil ganha e lucra mais dinheiro? Que fica rico por intermédio da própria crise? Eu podia citar para você os grandes investidores, os grandes banqueiros. Por exemplo, eu pergunto para você, um banqueiro, como que é que ele monta a sua riqueza? Ele monta toda a sua riqueza em cima do seu dinheiro. Do dinheiro que você faz, da dívida que você faz no banco, o banqueiro ele vai montando a sua riqueza. E o sistema que nós estamos vivendo hoje é o sistema que ele foi montado para aqueles que têm dinheiro ganhar mais dinheiro. E aqueles que não têm dinheiro ficar cada vez mais pobre. Se você olhar para o mundo hoje, você vai perceber que uma pequena parcela da sociedade possui muito dinheiro. E que uma grande parcela da sociedade possui pouco dinheiro. Você vai olhar para o mundo hoje e vai ver que muitos têm muita coisa na sua geladeira para comer. Mas enquanto que muitos, a grande maioria, nem geladeira tem para que possa colocar as coisas lá para comer. A injustiça social, nos dias que nós estamos vivendo, ela é presente. A injustiça social, nos dias que nós estamos vivendo, ela é muito grande.
pessoas ficando bilionárias, milionárias, sem suar, sem pingar um mísero suor, enquanto que muitos ao redor da face da terra estão passando fome. E aqui você já deveria estar refletido em algo, que quando você abre a sua geladeira e vai e vê lá aquele arroz, por exemplo, de ontem, eu não vou comer este arroz, porque eu não como arroz de ontem, eu gosto de comer arroz novo. Este feijão já está velho, vou jogar fora. Você deve se lembrar que Deus está vendo todas essas coisas. Que a forma como eu lido com as riquezas terrenas, ela deve promover a glória de Deus. E como que se promove a glória de Deus através das riquezas terrenas? Eu pergunto para você, como que se promove a glória de Deus através das riquezas terrenas? Através daquilo que nós fazemos para o próximo. Não há nada de errado em possuir riquezas, uma vez que estas riquezas, elas sejam para promover a glória de Deus. E eu só promovo, meu irmão, a glória de Deus com aquilo que eu tenho, quando aquilo que eu tenho pode ser também servir para ajudar as outras pessoas. Então, Deus ele olha para essas pessoas, para esses ricos, para essas pessoas que possuem riqueza às costas daqueles, dos necessitados, que usam a fraude para fraudar aquilo que é direito das outras pessoas. Eu devo entender que Deus ele está atentando para isso. E Tiago ele fala aqui num tom de julgamento. Observa, tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Deixa eu te explicar rapidamente uma coisa aqui. Meu irmão, quando o Tiago fala aqui, quando ele diz aqui, em dia de matança, engordado o vosso coração em dia de matança, Tiago ele está falando a respeito de juízo. Tiago está falando a respeito daquele dia que Deus há de julgar todas as coisas. Tiago ele está dizendo que Deus reservou um tempo para que possa julgar todas as coisas. Então preste atenção. Todas as injustiças sociais, todos os desvarios do homem, toda a fraude contra o pobre, toda a geladeira gorda em que os alimentos são jogados fora, onde muitos estão passando fome. Um dia Deus há de julgar. Deus há de julgar todos os pecados aqui na terra. Aquele que possui riqueza e que usou essa riqueza para oprimir o seu irmão. Aquele que viveu aqui, como o Tiago está dizendo, para os prazeres, engordado o vosso coração em dia de matança. E eu chamo a tua atenção, que Tiago ele está falando dos últimos dias. Tiago está falando dos dias que se aproximam do juízo. E eu vou dizer para você, muitos não sabem disso, mas os últimos dias na terra, preste atenção, os últimos dias na terra, eles começaram com a vinda do Espírito Santo para ficar com a igreja. A vinda do Espírito Santo, predita por Joel, no Antigo Testamento, tinha por início os últimos dias. E há de ser que naqueles dias, referindo-se ao período do fim, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, a vinda do Espírito Santo de Deus, ela é
tida nas escrituras sagradas como o tempo escatológico de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que eu e você, crentes, regenerados, já estamos vivendo o final de todas as coisas. E que nós, cristãos, devemos ver a vida sobre o prisma de Deus, sobre a eternidade de Deus. Porque quando eu olho a vida sobre o prisma terreno, sobre a ótica terrena, eu vou olhar a vida sobre como, por exemplo, o profeta Abacuque, que olhava para as condições da sua época e via que o pecado se avolumava, o rico o oprimia. O pecado aumentava, a iniquidade. E Deus, então, começa a mostrar para o profeta Abacuque a realidade da vida sobre o seu prisma, sobre a sua ótica, sobre a ótica do julgamento daqueles que entesouram riquezas injustas para o dia da sua condenação. Eu devo então olhar para a vida sobre o ponto de vista da eternidade. Quando eu olho a vida sobre o ponto de vista eterno, que eu vejo que aqueles que possuem riqueza, que fraudam, que aproveitam do seu irmão, que oprimem o pobre, que um dia Deus vai julgar e que eles estão entesourando essas riquezas, ajuntando para a sua própria condenação, eu chego à conclusão de que rico verdadeiramente sou eu. Eu sou rico. Porque aqueles que ajuntam tesouros terrenos, que aproveitam, que fraudam o pobre, que retêm o ganho, que abaixam o salário, que tenta levar vantagem sobre o seu empregado, você que tem empregado, você que tem funcionário, que é um crente. Não fraude o seu irmão, não retenha, dê de direito aquilo que é direito dele, porque um dia Deus há de julgar. Eu devo viver a vida, levar a vida sob o prisma eterno, porque quando eu olho a vida sobre a eternidade, então eu entendo que eu já estou vivendo esta eternidade, eu estou vivendo essa riqueza espiritual, e de que a vida terrena, ela é passageira, e que aqueles que vivem uma vida sem Deus, que não considera Deus, um dia há de ser julgado. Tiago fala então aqui de julgamento, que a ferrugem, que a traça servirá de testemunho dessas riquezas, desses bilionários que ajuntam bilhões, que eu e você não devemos invejar de espécie alguma, porque um dia Deus há de julgar. Nós devemos então refletir nesta lição, não viver pecando por omissão. Se eu sei fazer o bem, que eu faça o bem, que o Espírito Santo de Deus venha a partir deste dia nos conscientizar, nos capacitar para que eu possa fazer o bem e fazer a vontade de Deus. E que se eu possuo riqueza, eu devo usar essas riquezas para promover a glória de Deus, porque aqueles que são injustos, aqueles que estão lá fora, oprimindo um pobre, Deus um dia, reservou um dia para que eles sejam julgados. E eles devem então, como diz Tiago, lamentar, prantear. Por quê? Porque o choro deles naquele dia não será choro de arrependimento, mas será choro de angústia. Por quê? Porque não haverá mais arrependimento para eles. Porque rico, na verdade, sou eu e você, que esperamos em Deus, o nosso Salvador. Que Deus possa abençoar e que Ele abençoe você a partir deste dia, que o Espírito Santo ilumine o seu coração, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.